Irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus vos seja multiplicada. Bom dia! Bendito seja Deus por mais esse dia juntos. Hoje chegamos ao 5º dia de exposição do primeiro livro de Samuel e estaremos meditando nos capítulos de 14 a 16. Mas antes disso, vamos orar. Senhor, muito obrigado por mais esse dia em Tua presença, pelo Teu cuidado, pela Tua bondade, por Tua bênção sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque tudo transcorreu normalmente em nossas vidas hoje e não houveram imprevistos nem tampouco percalços. E dentro dessa normalidade, Tu se fizeste presente. Pai querido, agora vamos meditar em Tua palavra e Te pedimos que abra nossa mente para compreendê-la de forma plena, tanto na letra quanto na vida. Que possamos aprender a conduzir nossas vidas de tal forma que possamos experimentar qual seja a Tua boa, perfeita e agradável vontade. É o que eu Te peço e já Te agradeço, em nome de Jesus. Queridos, no capítulo 14, os filisteus estavam contentes em intimidar Israel com sua tremenda demonstração de força, ao invés de atacar Saul. Mas Jonatas, seu filho, diante do poder dos filisteus e da fraqueza e medo patéticos de Israel, decide agir sem a aprovação e sem o conhecimento de seu pai. A fé de Jonatas é um contraste revigorante com a indecisão vacilante de Saul. Ele alista apenas seu escudeiro para acompanhá-lo à guarnição dos filisteus. Jonatas é um dos mais belos personagens da Bíblia. Com seu escudeiro, eles avançam para atacar mais uma vez o posto avançado dos filisteus. O rei está cercado por uma pequena companhia, entre eles os parentes de Eli. Eles tinham um éfode, necessário para a consulta de Yahvé, mas não lemos sobre seu uso. Jonatas e seu escudeiro e sua conversa são exemplos da verdadeira fé. Jonatas conhecia o Senhor e sabia que ele amava seu povo e, portanto, derrubaria seus inimigos. Ele diz ao escudeiro: pode ser que o Senhor trabalhe por nós, pois não há restrição para o Senhor salvar por muitos ou por poucos. E o escudeiro, cujo nome não sabemos, mas que conhecia Deus, respondeu-lhe: faze tudo o que tens no teu coração. Estarei ao teu lado, contigo segundo o teu coração. Eles se lançam sobre o Senhor e permitem que ele decida o que fazer. E o Senhor, como sempre faz, responde à fé deles. Apesar das dificuldades das rochas pontiagudas que tiveram que subir, eles venceram o inimigo. O Senhor estava lá, pois era a sua batalha e a terra estremeceu. Mas 20 homens foram mortos pelos dois. Seguiu-se uma grande confusão. Os soldados filisteus batendo em retirada por todos os lados, enquanto os que permaneceram feriam uns aos outros. Até mesmo os hebreus que haviam estado com os filisteus se voltaram contra eles. Foi o Senhor quem salvou Israel naquele dia, como diz o verso 23. Em meio àquela confusão, Saul constatou que Jonatas e seu escudeiro não estavam junto com eles. Saul fez até uma tentativa de consultar o Senhor, mas não obteve sucesso. A conjuração de Saul foi desnecessária e feita por vontade própria, em sua cegueira. Ele pensava que aquele voto, no mínimo tolo, poderia ajudar na derrota completa do inimigo. Mas por causa desse juramento tolo, ele colocou todo o povo que estava com ele em perigo. E seu filho Jonatas, ignorante do voto de seu pai, pega então um pouco de mel na ponta da vara
e, se alimentando dele, recobra suas forças. Mas enquanto Jonatas foi revivido pelo pouco de mel que ele havia tomado, todo o povo desmaiava de fome. Mas um resultado ainda pior do voto de Saul aconteceu. O povo faminto começou a comer carne com sangue. Assim, a restrição de Saul a uma coisa lícita levou à violação de um mandamento divino. Saul então construiu seu primeiro altar ao Senhor, mas não foi por causa da glória de Deus entre seu povo Israel, mas sim porque ele pensava que estava ajudando o povo que ele havia privado de comer a não pecar. Esse, no mínimo, é um raciocínio infantil. Bom, mas então Saul fica corajoso quando sabe que os filisteus estão derrotados e propõe que eles, os soldados, os persigam à noite para terminar o que Deus, através de Jonatas, havia começado. Mas como a resposta dos soldados levantou dúvidas, o sacerdote sugeriu que perguntassem a Deus. Porém, Deus não respondeu ao questionamento de Saul. Certamente ele tinha uma razão sábia para isso e permitiu que as coisas se desenvolvessem exatamente como fez, a fim de mostrar a Saul que ele não seria capaz de fazer o que quisesse, apenas porque havia se tornado rei. Era necessário que fosse evidenciado a Saul que ele havia errado diante do povo. Se ele tivesse levado isso a sério, sua história subsequente poderia ter sido diferente. Mas ele ignorou muitos sinais de perigo que Deus colocou em seu caminho. Saul concluiu que Deus não respondeu porque alguém havia pecado. E então ele adotou o método de Josué no caso de Acã, para encontrar então o culpado. Mas ignorou a questão das tribos. Ao invés disso, ele colocou todo o seu exército de um lado e apenas ele e Jonatas do outro. Ele deve ter suspeitado que Jonatas havia feito algo errado, pois declarou que se o pecado fosse de Jonatas, ele certamente morreria. Na verdade, sua proibição foi o pecado. Jonatas comer mel não era pecado de forma alguma. Mas Deus não expôs as coisas dessa maneira. Ao invés disso, em resposta ao lançamento da sorte, Deus ordenou que Jonatas tomasse, de acordo com a ideia de Saul, do que era o pecado. Em resposta à exigência de Saul sobre o que havia feito, Jonatas nem mesmo mencionou que não estava presente quando Saul proferiu sua maldição, mas reconheceu que provou um pouco de mel com a ponta de sua vara, e acrescenta o questionamento se ele deveria morrer por causa disso. Jonatas, estando com fome, havia comido o que Deus graciosamente colocou em seu caminho. Foi uma coisa perfeitamente normal e certa a se fazer. Mas Saul considerou sua maldição tola tão séria quanto uma maldição de Deus. E embora Jonatas não soubesse do voto tolo de seu pai, ainda assim Saul usa o nome de Deus para apoiar sua declaração cruel de que Jonatas deveria morrer. No entanto, Deus fala por meio do povo, que percebe que Saul está quebrando os limites da honra e da justiça. Eles insistem que Jonatas, que trabalhou por Deus nesta grande salvação de Israel, não deveria sofrer por causa do que foi apenas uma arrogância de seu pai. Eles resgataram Jonatas de uma sentença terrivelmente injusta. Dessa forma, Deus aproveitou a ocasião para humilhar Saul diante do povo. Saul, sem apoio, desistiu de perseguir os filisteus, que voltaram para casa. No entanto, ao tomar o reino, Saul lutou contra 5 diferentes inimigos de Israel, sobre os quais saiu vitorioso, libertando Israel das mãos daqueles que os saqueavam. No verso 49, ele vai dizer que Saul teve 3 filhos e 2 filhas. Nada é dito sobre sua esposa.
exceto o seu nome e o nome de seu pai, Aimás. Nessa época, o tio de Saul, Abner, era o capitão do exército de Saul. Os nomes de seu pai e avô são mencionados. Os filisteus eram, pelo menos para Saul, seus maiores inimigos, e a guerra continuou com eles durante todo o reinado de Saul. Ele nunca os subjugou totalmente. Constantemente procurava homens valentes e valorosos para agregar ao seu exército. No capítulo 15, nós vamos ver o seguinte. No final do capítulo 14, no verso 48, aprendemos que Saul feriu os amalequitas. Samuel então é enviado por Yahvé com uma nova mensagem a Saul, a quem ele havia ungido rei sobre o povo, dizendo-lhe que Deus havia se lembrado do que Amaleque havia feito a Israel quando se opôs a ele ao seu caminho, e por isso ordenou a Saul para ferir Amaleque e destruir completamente o povo e tudo que eles possuíssem. Pois como rei, ele é chamado para cumprir suas responsabilidades e provar que está apto para a posição que estava ocupando. Amaleque é o grande inimigo do povo de Deus e tipifica, como lemos no livro de Êxodo, capítulo 17, a carne e suas concupiscências. Israel deveria guerrear com Amaleque de geração em geração, e a lembrança de Amaleque deveria ser completamente apagada. Saul reúne seu exército de 210.000 homens para fazer o que Yahvé havia exigido. Ele então chega até a cidade de Amaleque e usa de bondade para com os queneus, dizendo a eles para se retirarem, para não serem destruídos junto com os amalequitas. E então o Senhor entrega Amaleque em suas mãos. E então vem o significativo mas. Mas Saul e seu povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois e dos cevados e dos cordeiros, e tudo que era bom, e não o destruíram totalmente, mas tudo que era vil e refúgio, eles destruíram completamente. Mas então o Senhor, que tinha sido a testemunha silenciosa de tudo isso, contou a Samuel a respeito. Seguiu-se então uma noite de tristeza e oração para o homem de Deus. Como ele deve ter implorado ao Senhor pelo infeliz Saul. Mas então Samuel e Saul se encontram. Palavras estranhas saíram dos lábios do desobediente Saul. Bendito sejas tu do Senhor, cumpri o mandamento do Senhor. Uma enorme mentira. Mas então ele ouve a frase: que barulho é esse que eu escuto de ovelhas e vacas? E Samuel continua: quando tu eras pequeno aos teus próprios olhos, te tornaste o cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu rei de Israel. E agora ele havia se tornado grande aos seus próprios olhos, e pequeno aos olhos do Senhor. Solenes são as palavras do profeta para ele. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a teimosia é como a iniquidade e a idolatria. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou para não ser rei. Esta foi a sentença irrevogável de Yahvé. Aí nós temos a confissão de Saul, que revela seu verdadeiro caráter mais uma vez. Ele pecou e transgrediu contra a voz do Senhor, porque temeu o povo e deu ouvidos à sua voz. Saul só faltou dizer que foi o povo que o Senhor me deu. Tal pessoa era indigna de ser rei sobre o povo do Senhor. É um espetáculo triste. Samuel tem que fazer o que Saul deveria ter feito e lida com Agag no julgamento como ele merecia.
Samuel então seguiu sua jornada de vida lamentando profundamente o ocorrido. Mas de fato, Yahvé tinha arrependido de ter feito de Saul rei de Israel. No capítulo 16, o rei, segundo o coração do povo, falhou e é posto de lado. E agora Yahvé traz seu rei, segundo o seu próprio coração, um homem de fé, que é devotado a Yahvé e em perfeita sujeição a ele. Além disso, era da tribo de Judá. Judá, em hebraico, e Yehudá, significa louvor. Então ele é um adorador por meio do qual o Espírito de Deus derrama as mais doces notas de louvor e adoração. Ele prospera em um grande reino e Yahvé faz um pacto sob juramento com ele, como veremos no segundo livro de Samuel, no capítulo 7. Essa aliança nos aponta para o verdadeiro rei, que segundo a carne é da descendência de Davi. Saul não poderia prever aquele rei. Não há absolutamente nada em Saul que possa nos lembrar do rei que ainda deve governar essa terra com justiça. É diferente com a vida e o reinado de Davi. Em todos os lugares podemos descobrir os tipos mais abençoados de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Davi. Porque este rei, segundo o coração de Deus, deve dar uma visão típica do verdadeiro rei que se torna. Davi teve que passar pelo sofrimento antes de poder receber o reino e sua glória. Então, de agora em diante, nesse livro, que em 1 Samuel, seguiremos os sofrimentos do rei segundo o coração de Deus. Samuel é interrompido em sua lamentação pelo comportamento de Saul e sua rejeição pelo Senhor. Então ele recebe uma nova ordem de encher seu chifre com óleo para a unção de outro rei. Esse rei deve ser escolhido entre os filhos de Jessé o belemita. Uma festa de sacrifício é designada em conexão com a próxima unção do filho de Jessé. E Samuel foi obediente e foi para Belém. Então ele chamou Jessé e os seus filhos para a festa. E os 7 filhos de Jessé passam diante dele, mas o escolhido não está entre eles. Perceba que mesmo Samuel aparentemente levou em consideração a aparência, assim como o povo de Israel havia levado em consideração a altura e a beleza externa de Saul. Mas então o Senhor o repreendeu, dizendo que sua visão não era exterior, mas interior, porque o Senhor atenta para o coração. Bom, tendo os 7 filhos de Jessé passado por Samuel e nenhum deles era o escolhido por Deus, Samuel questiona a Jessé se haviam acabado seus filhos. Somente nessa hora que Jessé lembra-se de Davi e diz: só sobrou um. Davi, embora fosse o caçula, aparentemente era desprezado por sua família. Por isso, enquanto os outros estavam em festa, ele estava cuidando das ovelhas. Ele então é trazido. Ele era ruivo, tinha um rosto bonito e de uma aparência agradável. E disse então o Senhor a Samuel: levanta-te e unge-o, porque este é ele. Davi, filho de Jessé, foi ungido e o Espírito do Senhor desceu sobre ele. E então Davi se tornou ungido do Senhor. Davi significa amado. Ele é um pastor, tipificando o amado, bom e o grande supremo pastor, o Senhor Jesus. Que contraste com Saul. Continuando o texto, um espírito maligno da parte do Senhor começou a perturbar Saul depois que o Espírito do Senhor se afastou dele. Quando ele foi ungido, o Espírito também desceu sobre ele e ele se tornou outro homem. Temos então seguido seu orgulho, obstinação, desobediência e teimosia. E agora o Espírito do Senhor se afasta e em julgamento sobre o rei deposto, um espírito maligno teve permissão de vir sobre Saul. O mal, assim como o bem, tem sua comissão de Deus.
não sua existência, mas sua liberdade de agir e os limites de sua ação. Sem dúvida, foi um caso de possessão demoníaca. Ele rejeitou a palavra de Deus e foi entregue nas mãos de um demônio. Esse também é o caso nos dias de apostasia que agora estão sobre a cristandade. Alguns se afastam da fé e seguem espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Mas Davi é chamado para tocar para o rei aflito e acalmá-lo. E diz o texto que Saul amou muito a Davi e Davi se tornou seu escudeiro. Assim, todas as vezes que o espírito mandado por Deus tomava conta de Saul, imediatamente Davi apanhava sua harpa e a dedilhava. Então Saul conseguia se acalmar, sentia grande alívio e bem-estar, porquanto aquele espírito maligno se afastava dele, deixando-o em paz. Aqui temos um belo tipo do Senhor Jesus Cristo. Suas doces palavras e as ministrações de seu espírito refrescam a alma e expulsam os espíritos malignos. E assim, meus queridos, concluímos a exposição de hoje. Que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.